Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Eu quero deixar aqui, meus queridos irmãos, uma mensagem do qual ela vem nos falar um pouco sobre o silêncio de Deus. Um silêncio do qual Deus teve que entrar para que pudesse salvar a humanidade. Porque nós temos um grande erro de cometer apenas pecado. É esse tipo de pecado que nos separa da presença de Deus e nos faz distantes de Deus. Mas este silêncio de Deus fez com que nós pudéssemos alcançar a salvação. E para você entender um pouco mais sobre o silêncio de Deus, eu vou compartilhar agora com vocês na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Quem tiver a Bíblia aí, quem puder pegar a Bíblia e poder acompanhar, vai estar aparecendo aí no vídeo também, né? As referências bíblicas para você acompanhar e entender um pouco sobre o silêncio de Deus. Então eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia, está aqui. Essa é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, é a mente de Deus, e nós precisamos cada dia mais nos alimentar dessa palavra. Então eu gostaria que vocês procurassem aí na sua Bíblia o livro de Malaquias, capítulo 5. Olha, eu sei que você não vai encontrar porque está em branco, né? É esse aí que é o silêncio de Deus. Entre o Velho e o Novo Testamento, Deus entra num silêncio profundo. E para você entender melhor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Aí conta uma história do qual Deus criou um homem. Ele fez ali do pó da terra um boneco, soprou em suas narinas, o fôlego da vida e deu àquele boneco uma vida, do qual somos nós hoje, feitos pelas mãos de Deus. Se você abrir a Bíblia também em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7, aí cita o primeiro pecado. Estava ali o homem, né, e a mulher, que chama-se Adão e Eva, no paraíso, no jardim do Éden. E Satanás entra numa serpente, pega a verdade de Deus, transforma ela em mentira e apresenta para Eva como se fosse a verdade. Então ele tem inveja da gente, ele quer tentar destruir as nossas vidas. E ele ataca o nosso ponto fraco, e o nosso ponto fraco ali, nós às vezes achamos aquilo agradável, achamos aquilo bom, né? Igual o que Satanás fez quando entrou na serpente. Pegou a verdade de Deus e apresentando para Eva como se fosse a mentira, a Eva achou aquilo e achou aquilo agradável aos olhos. E ela pecou e também fez Adão pecar. Mas não para por aí, meu querido. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 8, você vai ver que Caim mata Abel. Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva. E foi o primeiro homicídio que ocorreu ali na Bíblia. Caim mata Abel com pedradas na cabeça. Se você abrir também em Gênesis capítulo 19, versículo de 4 a 5, fala sobre o primeiro pecado sexual. Porque ali tinha dois homens que estavam ali na casa de Ló. Se você for acompanhar a leitura toda, você vai ver que tinha dois homens ali na casa de Ló para poder ver realmente o que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra. Porque o homossexualismo estava demais, o lesbianismo estava demais. E quando aqueles homens ali, né, descobriram que tinha dois homens na casa de Ló, bateram na porta de Ló e disseram: Ló, traz esses homens aqui para fora porque nós queremos ter relações com eles. É complicado isso. Aí está aí o primeiro pecado sexual. Mas se você for olhar bem a história da Bíblia, porque Deus entra no silêncio ali em Malaquias capítulo 5, antes de iniciar o Novo Testamento, porque todos os homens que Deus levantou ali no Velho Testamento pecou contra ele.
Abraão pecou, Noé pecou, Davi pecou, Sansão pecou, enfim, todos pecaram diante de Deus. Então Deus estava tentando achar uma solução de como ele poderia salvar a humanidade. Como que ele ia fazer isso? E ele entra no silêncio. Por que ele entra no silêncio? Por que num estralar de dedos não resolveu tudo? É porque Deus nos deu livre-arbítrio e nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Nós podemos escolher o que nós quisermos escolher. E Deus não vai impedir. Se você quer beber, bebe. Se você quer pecar, peca. Deus não vai interferir na sua vida. Mas quem vai pagar as consequências é você. E eu vejo uma história linda agora, no início do Novo Testamento, porque quando Deus estava no silêncio e quando ele viu que não tinha mais possibilidade de fazer nada, o seu próprio filho disse: Pai, eu vou descer lá, eu vou conquistar aquela humanidade, eu vou conquistar aquele povo e vou salvar aquela humanidade para o Senhor. E Deus não poupou o seu filho. Sabe o que Deus fez, meu querido? Ele abriu as janelas dos céus, chamou o anjo Gabriel e disse: Gabriel, venha cá. Gabriel chega e fala assim: sim, Senhor. Gabriel, tá vendo aquela mulher ali em Belém chamada Maria? Desce lá e fala assim com ela: tu serás agraciada e tu darás à luz a um filho e chamá-lo-á de Jesus Cristo, que salvará toda a humanidade. E ali Jesus nasce, gerado do Espírito Santo através de Maria. E Jesus começa a crescer e começa a conquistar as pessoas. E Jesus começa a curar as pessoas. E Jesus faz o mudo falar, o cego enxergar, o surdo a ouvir, um coxo a andar. E Jesus começa a conquistar toda aquela humanidade. E separou para si 12 discípulos para continuar a obra. Meu querido, só que chegou um certo momento na vida de Jesus que ele teve que ir para a cruz do Calvário. Ele teve que morrer na cruz, porque era aquela morte que ele veio nos garantir a nossa salvação. Porque quando ele estava carregando a cruz, todo ferido, todo sangrando, ele estava todo sangrando, de tanto levar chicotada, murro, a sua coroa de espinho na cabeça, furou a sua cabeça, viu sangue escorrendo. E foi ali naquele momento, porque ele era uma ovelha levada ao matadouro. Foi ali naquele momento que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou as nossas transgressões, ele perdoou os nossos pecados ali naquele momento. E com a morte dele na cruz do Calvário, nos garante hoje a salvação. E eu descobri que no Novo Testamento também, todas as pessoas que Deus levantou, pecou diante dele, e nós também pecamos diante dele. Mas nós temos um advogado, que é o próprio Jesus Cristo, que ele intercede por nós, que ele faz toda a diferença por nós, e através dele nós somos garantidos a salvação. Lembra o que aconteceu com Maria Madalena? Pegaram ela no ato do adultério, mas Jesus não a condenou e disse: perdoados estão os teus pecados. Agora ele disse uma palavra muito bonita: vai e não peca mais. E é isso que nós devemos fazer, não pecar mais, porque esse silêncio de Deus fez com que nós conseguimos a salvação hoje. Aqui fica essa mensagem de Deus para cada um de nós, em nome santo de Jesus. E que Deus nos abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.